Nós citamos domingo passado uma das manifestações desse assunto. Eu falei para vocês semana passada que nós estamos vivendo o reino de Deus. Todos nós que estamos aqui, que já recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, somos filhos de Deus. Amém? Quem é filho de Deus? Também sou filho de Deus. Aleluia. Como filho de Deus, o Senhor colocou em nós o reino dele. Um reino de paz, de justiça e de alegria. E o reino de Deus tem que ser vivido. O Senhor nos dá, através da sua palavra, o padrão pelo qual esse reino vive e se manifesta. Nós temos um rei, o Rei Jesus, e dentro do padrão que ele estabeleceu, nós podemos chamar de regras, para ficar mais fácil entender. Nós podemos chamar de direções. No padrão que ele estabeleceu, existe neste reino uma maneira de nós nos comunicarmos com o rei e no reino. Eu quero que você abra sua mente, seu coração. Embora o que eu vou falar é muito simples, na prática, muitos de nós não vivemos. Esqueça, em nome de Jesus, todo o padrão religioso, toda a prática ritualística, aquela coisa que vira rotina. Eu sou crente, tenho que ir na igreja. A vida cristã não é uma rotina sem sentido. A vida cristã, ela é feita de novidade de vida. Como o apóstolo Paulo disse, que nós temos que viver em novidade de vida. Eu quero que você e eu, nós possamos entender um pouco mais fundo o significado de nossas vidas neste mundo. Nós não estamos aqui de passeio, irmãos. Deus colocou em cada um de nós o seu Espírito Santo para que nós possamos servir o reino. Nós somos a boca de Deus nesta terra. O reino de Deus, Jesus Cristo, se manifesta somente através da igreja. Ele escolheu fazer assim. Cristo em vós é a esperança da glória. Ele escolheu. Agora nós temos que também reconhecer que todos nós aqui temos um chamado. E nesse chamado, todos nós somos capazes de realizar esse chamado, de cumprir o chamado, que é o chamado da reconciliação. Você pode reconciliar uma pessoa que está no mundo a Deus, porque o Espírito Santo age através de nós. Nesse padrão que Deus estabeleceu para o reino, existe a linguagem do reino. Assim como nós falamos português no Brasil, o americano fala inglês, o outro japonês, o outro alemão, o outro chinês, e assim vai. Cada país tem uma língua nativa. E a nossa língua nativa no reino é a língua do Espírito Santo. Não é falar em línguas, tá bem? Não é isso que eu estou falando. É a língua do Espírito Santo. A linguagem do reino é a palavra de Deus. Muitos de nós temos atrasado a nossa vida espiritual e temos atrasado o crescimento da igreja, do reino, porque
estamos usando a nossa boca de maneira errada. E nós temos muitas instruções na Bíblia. Então, mais uma vez, eu queria lembrar a importância desse assunto nessa noite. Nós já falamos sobre isso aqui outras vezes. Mas se a palavra não cair no seu coração de forma revelada, ela não produzirá fruto. Conhecer a palavra é uma coisa. Nós podemos conhecer a Bíblia, a letra, o Logos. Nós podemos conhecer o Verbo e apreciarmos a palavra. Gostamos de ler a palavra, mas se ela não produzir o efeito desejado na nossa vida prática, então de nada valeu. Eu e você precisamos da revelação das Escrituras. Então eu vou transferir mais uma vez a importância desse padrão que tem que ser vivido. Mas se você não viver, ele não vai produzir resultado na sua vida. Eu queria falar sobre o poder de nossas palavras. O poder de nossas palavras. Diga comigo assim: as minhas palavras, o que eu falo, tem poder para construir ou para destruir. Olha o poder que nós temos. Qualquer pessoa neste mundo vai usar esse princípio para o bem ou para o mal. Agora, como nós conhecemos a verdade, então a palavra tem muito mais poder na nossa vida do que na vida daquele que ainda não conhece as Escrituras. Abra sua Bíblia em Provérbios. Tem alguns textos para ler nesta noite. Nós vamos ler. Provérbios, capítulo 18. Aqueles que já conhecem esta palavra vão ser relembrados. Aqueles que não conhecem vão conhecer. Capítulo 18, versículo 20 e 21. Acharam? Então vamos prestar atenção na leitura. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você crê na Bíblia? Amém. Você crê que isso aqui é verdade? Amém. Veja o peso dessas palavras, desse segundo versículo que nós lemos. Deus está falando: a morte e a vida estão no poder da língua, da minha e da sua língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. A linguagem tem grande importância na nossa vida. Com ela nós nos comunicamos, nos expressamos, nós temos comunhão. Agora, uma verdade profunda é que com ela nós decidimos o nosso destino. Com a sua boca você decide o seu destino. Com a nossa boca nós decidimos o nosso presente e o nosso futuro. Só simplesmente por aquilo que nós estamos falando.
falando. Ele diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Através da nossa fala, da nossa boca, nós decidimos a nossa vitória ou a nossa derrota, a nossa bênção ou a nossa maldição, a nossa alegria ou a nossa tristeza, a nossa saúde ou doença. Com a nossa palavra nós decidimos essas coisas. Muito simples, né? Quem aqui essa semana escorregou na palavra, naquilo que falou? Existem muitos conselhos na Bíblia, então eu vou usar uns versículos muito conhecidos aqui. Vamos para Efésios, capítulo 4. Interessante que eu não sei a que nível o presbítero se aprofundou nessa manhã, mas eu perguntei para a Alessandra qual foi o tema da aula e ela falou: Tiago, capítulo 13. Nós temos um capítulo inteiro de Tiago falando sobre o poder da língua. Irmãos, se vocês prestarem atenção nesta noite, nesta palavra, se todos nós colocarmos em prática, nós seremos individualmente muito mais abençoados e a igreja vai ganhar. Efésios capítulo 4, versículo 29. Aqui é um versículo que está no imperativo. É como se fosse uma ordem. E ela diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Amém? É uma ordem, não é? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? Suja, imunda, obscena, desonesta, vergonhoso, destrutiva, palavra maligna. Uma vez um professor de seminário ilustrou esse versículo, eu nunca mais esqueci. Quem aqui já foi na feira aqui de quarta-feira? Quem aqui já passou 2 horas da tarde, depois de um sol de rachar, lá no mesmo endereço da feira? O que fica impregnado naquele lugar? Cheiro de peixe podre. Aquilo é palavra torpe. É lixo, podridão. Palavra torpe é tudo aquilo que não edifica ninguém. Porque ele diz aqui na parte B do versículo: mas só a palavra que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então Paulo está falando que em vez de nós falarmos palavras que derrubam, que destroem, que entristece, que desanima, que desestimula, que enfraquece, nós temos que falar palavras que construam, palavras que edificam. Um elogio sincero é uma palavra torpe? Não. Por quê? Porque a pessoa elogiada cresce. Nós somos chamados para usar nossa boca para abençoar e não para amaldiçoar. Claro que vai depender muito da sua situação espiritual no momento. Mas quando nós usamos a boca para abençoar,
o primeiro abençoado somos nós mesmos, porque nós proferimos a palavra. Então, quando você usa a boca para falar bem de alguém, o primeiro abençoado é você. Quando você usa a boca para falar bem de alguém, você está promovendo a unidade, você está promovendo a comunhão, a edificação da igreja, ou do ambiente que você vive, ou trabalha, ou estuda. Mas quando nós falamos mal de um irmão, nós estamos cooperando para desunião, destruição do reino. E isso é pecado. E nós vamos ter que prestar conta disso. Eu estava pensando sobre Jesus Cristo nessa situação, nessa palavra desta noite. E todas as vezes que Jesus abriu a boca, foi para a edificação. Ele é nosso maior exemplo de como usar a linguagem de forma correta, como usar a linguagem espiritual, a linguagem que foi influenciada pelo Espírito Santo, a nossa boca, de maneira que nós venhamos cooperar para o crescimento de uma pessoa, do grupo ou do reino. Então a Bíblia nos instrui sobre isso. Colossenses capítulo 3, versículo 8. A gente vai ler os versículos, são todos versículos curtos, então abre rapidinho. Colossenses. Você está em Efésios, Filipenses, depois Colossenses. Capítulo 3. Versículo 8. Vamos ler. Olha aí para o texto. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Despojar-se é se despir daquilo, renunciar àquilo, se desvincular daquilo. Porque, irmãos, nós estamos rodeados por situações que são contrárias aos princípios do reino do qual nós fazemos parte. No trabalho, nos afazeres, no sistema deste mundo, na escola, você está rodeado de manifestações das trevas, contrárias àquelas que você precisa viver. Se nós não tomarmos cuidado, as influências do mundo virão para a nossa vida. Como a palavra do Senhor diz, que as más conversações, as conversas malignas, corrompem os bons costumes. Não edifica. Não edifica. Essa palavra torpe, se você pensar um pouquinho, quase que semanalmente ou diariamente você está falando. Porque é tudo aquilo que não constrói. Se você falar a Bíblia, a palavra de Deus, você vai construir. Nós vamos acertar. A Bíblia também fala de uma palavra frívola. Palavra frívola significa inútil ou superficial. Uma palavra inútil. O texto está em Mateus capítulo 12. Pode abrir. Mateus capítulo 12. Versículo 36. Diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado.
prestar mais atenção no que nós falamos, porque a coisa é séria. Quando nós falamos uma palavra em discordância com a Bíblia, você dá ao inferno, a Satanás, a matéria-prima que ele vai usar para trabalhar contra você mesmo. Quando você fala palavras negativas, palavras malignas, palavras de maldição, palavras que não constroem, o inimigo vai pegar essas palavras e vai transformar em armas contra nós mesmos. Quando nós falamos, nós estamos sendo ouvidos. Eu estou falando aqui para você. Nós estamos sendo ouvidos. Eu estou sendo ouvido por vocês. Mas o céu está me ouvindo. E o inferno também está me ouvindo. Os três reinos estão atentos às palavras que nós falamos. A terra, o céu e o inferno. Porque quando nós falamos de maneira errada também com o irmão, nós quebramos união, desfazemos amizades, desfazemos famílias. Primeiro aqui, pecamos contra o Senhor porque fizemos isso, e o inimigo pega aquela situação e traz desgraça para a vida. As palavras contaminam. As palavras contaminam. Palavras sem a direção do Espírito. Abra a sua Bíblia. Você está em Mateus? Pula um pouquinho mais para frente. Vai para o capítulo 15. Capítulo 15, versículo 11. Olhe e ouça. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Jesus está falando sobre a comida. Não é o que nós comemos, mas é aquilo que nós falamos. Se nós falarmos em desacordo com a palavra de Deus, você será contaminado. É forte isso. Nós somos contaminados e contaminamos os outros. A gente vai caminhar um pouquinho mais para frente, você vai entender melhor isso. Agora leia o versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. O que sai da boca procede do coração. É aquela frase que nós usamos: a boca fala do que está cheio do coração. Se você só fala o que não presta, se você fala palavras de malícia, se você é uma pessoa que só fala palavra negativa, incrédula, se você é uma pessoa que talvez fala palavra de contenda, palavra de fofoca, palavra de desânimo, então o seu coração está cheio daquilo que você está falando. Encha o seu coração com a palavra de Deus, e você vai falar segundo os oráculos de Deus. Do que o seu coração está cheio? Tem gente que só fala de trabalho. Só fala de trabalho. Não tem mais nada para falar. Embora eu goste de futebol, mas tem gente que só fala de futebol. Só fala de novela. Tem gente que só fala de negócio. Então, se nós enchermos o nosso coração com a palavra de Deus, você vai falar o quê? Só as coisas do reino. Coisas que edificam. Coisas que constroem. Versículo 19 diz: porque do coração procedem os maus pensamentos. Estão comigo? Amém? Porque do coração procedem os maus pensamentos: mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas sai da onde isso aqui? Da boca. Da boca. Então as palavras contaminam.
com você. Então você vai ter que ser rápido na Bíblia. Então abre Provérbios. Provérbios fala muito sobre isso. A boca do justo. Aliás, a primeira palavrinha que eu coloquei aqui é cuidado. Provérbios capítulo 4. Cuidado com aquilo que você fala. Achou Provérbios? Capítulo 4, versículo 24. Cuidado com aquilo que você fala. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Na outra versão fala: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Então, a nossa boca, ela pode falar coisas falsas e ela pode falar coisas perversas. E o conselho aqui da palavra para nós é: desvia, afasta-te da falsidade da boca. Outro texto rapidinho, falando sobre a boca do justo, capítulo 10, versículo 11. Chegou? A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A boca do crente é manancial de vida. Tem que ser, irmão. A sua boca tem que ser um manancial, uma fonte de vida para você e para as pessoas que estão à volta da gente. Tem gente que só fala coisas ruins. Aquilo que nós falamos, nós atraímos bênção para nós, nós atraímos vida para nós, ou morte. A fartura está na nossa boca, a prosperidade está na nossa boca. Capítulo 12, vira uma página, versículo 14. Cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isto ele receberá. Primeira parte: cada um se farta do bem, de bem pelo fruto da sua boca. Nós podemos atrair para nós a prosperidade ou a miséria segundo aquilo que falamos. Nós podemos trazer para a nossa vida a vitória ou a derrota segundo aquilo que nós falamos. Por favor, leve muito a sério nesta noite essa palavra, porque ela pode mudar o seu destino hoje. Ela pode mudar uma situação da sua vida a partir de hoje, se você usar a sua boca de forma correta, de forma honesta, de forma justa, de forma certa. Cada um se fartará do fruto da sua boca. Devemos guardar a nossa língua. Capítulo 13, versículo 3. Colocar uma proteção na boca. Davi, certa vez, ele disse assim: coloca um guarda na minha boca, coloca um guarda, um vigia na minha boca. E tem aquela história que o peixe morre pela boca, né? E o crente também. Nós podemos ter uma vida de derrota por causa daquilo que nós falamos. Vamos caminhar mais um pouquinho. Versículo 3, né? O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Quem fala muito é perturbado. Quem fala muito é perturbado. Não seja perturbado. É um conselho.
Guarda a sua boca, conserva a alma. Quando nós fechamos a boca, nós conservamos a integridade da nossa alma, a serenidade da nossa alma. Mas quem muito fala, muito peca. Quanto mais fala, mais peca. Quanto mais fala sem a direção de Deus, mais peca. Então nós devemos guardar os nossos lábios. Quem fala muito terá muitas angústias. Versículo, capítulo 21. Quem fala muito terá muitas angústias. Então não quer ser angustiado? Fale só aquilo que é bom, que edifica. Chegar? 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias da sua alma. Guardou a boca e a língua, você está protegido das angústias da sua alma. Quanta gente está enfrentando grandes problemas por falar demais. Parece aquele personagem antigo lá daquela mulher que ficava na janela do seu nome, que era uma fofoqueira de um programa aí, não lembro mais. Sabe, irmãos, cuide da sua vida e ore pelos seus irmãos. Uma simples palavra assim: a roupa da Fernanda está feia. Eu falo para alguém: não está, viu? A roupa da Fernanda está feia. Aí, mesmo, está feia mesmo. Pronto, já inchou o negócio. Aí chega no ouvido dela, ela fica alegre, feliz da vida porque falar que a roupa está feia. Ela vai ficar triste, magoada e chateada. Você cooperou para a tristeza dela. E nós fazemos isso todo dia, toda hora, no meio da igreja. Você viu a roupa da irmã? Que saia curta? A saia dela é curta e a sua língua é grande. Comprida. Sabe, Deus não vê como a gente vê. A gente quer ser mais justo que Deus. Como Deus vê a irmãzinha que está com a saia curta? Com muito amor e misericórdia. Só que a gente não ama e não tem misericórdia. Então a gente ponta o dedo. Onde você viu isso? Vim com uma saia dessa na igreja? Cala a boca e ora por ela. Deus vai ouvir a tua oração e vai mudar o coração da irmã. No próximo culto a irmã vem com um vestidinho mais comprido. Não adianta a gente querer guiar o irmão, cuidar da vida do irmão. A Bíblia diz, Paulo fala assim na palavra em Romanos, que aquele que é forte, que se considera forte espiritualmente, deve suportar a fraqueza dos fracos. Porque para Deus, ou ele está em pé ou ele está caído, não tem problema. Mas Deus é com ele, vai conservar ele em pé. Então a gente tem que pensar um pouquinho mais, irmãos, porque a nossa palavra tem que construir. O Espírito Santo está trabalhando no meu e no seu coração, e é Ele que faz a obra. Toda vez que você vê uma falha do irmão, não fale dele, ore por ele, mas ore de verdade. Peça a Deus que o Senhor se revele a ele, para que ele seja cheio do Espírito. Porque quanto mais cheio do Espírito nós formos, mais santificado nós seremos, para a glória de Deus. Se você falar o que é certo, você terá saúde. Capítulo 12, volta um pouquinho atrás. Esse eu acrescentei depois. Capítulo 12, Provérbios capítulo 12. Olha que versículo forte para colocar na geladeira da sua casa. No para-choque do carro. No para-choque não, no para-brisa lá de trás do carro. 12, 18. Diz assim: há alguns que falam como que espada penetrante.
espada penetrante aqui no sentido negativo, para ferir o outro. Mas a língua dos sábios é saúde. E aqui, irmãos, cabe uma coisa muito importante. Presta atenção. Não sejam influenciados por aquilo que os seus olhos estão vendo neste mundo, e nem por aquilo que os seus ouvidos estão ouvindo neste mundo. Porque nós não fazemos parte deste mundo. Estamos no mundo, mas somos forasteiros, diz a palavra. Agora é época de gripe suína. Fica todo mundo com medo, até os crentes. E aí as pessoas ficam se movendo pelas notícias ruins e provocam uma reação no seu organismo. Se não tomar cuidado, fica com gripe mesmo. Porque o diabo vai ver a sua reação. Ele vai produzir aquilo que você está imaginando. Nunca se deixe levar pelo seu sentido e nem por aquilo que você vê. Porque normalmente a nossa boca vai falar aquilo que